Bom, gente, vamos partir para a aula 13, né? Vou compartilhar aqui um novo material aqui para vocês. Bom, a ilustração, né, mostra aí uma foto típica que eu peguei na internet, né, de manutenção. Então, vamos partir para manutenção, né? Manutenções e confiabilidade aplicados o que pode ser aplicado a essa disciplina, né? Então, assim, resolvi falar sobre esse assunto agora, não antes dos elementos de fixação, né? Porque eu achei interessante falar um pouco, assim, sobre um conjunto, né, de elementos, né? Parafuso, porca, arruela, tal, para, com o tempo, né? À medida que fosse desenrolando essas primeiras aulas, né? Ter uma noção, né, do quão essencial é efetuar um serviço de manutenção, né? E não vou falar manutenção apenas e elementos de fixação, manutenção, tudo quanto é elemento de máquina, tudo quanto é sistema mecânico. Então, eu acho que vai ser uma aula assim mais palpável para muita gente, né? Porque todo mundo sabe, pelo menos ter uma noção, né, do que é manutenção e da necessidade da importância dela, tá? Então é o seguinte, é, a manutenção, né, ela pode ser aplicada, pode ser desenvolvida, né, por qualquer profissional, né? Claro que tem lá o engenheiro de produção que vê isso, né, com mais conteúdo em várias disciplinas, né? Inclusive se tratando de confiabilidade, como eu vou comentar daqui a pouco. Mas a manutenção, né, ela é essencial, né, para um bom desenvolvimento, né, de um sistema mecânico, de um elemento de máquina, né? E não apenas na indústria, ou não apenas por parte de pessoas que têm uma certa formação, né? Então, manutenção tem que ser algo intrínseco, tem que ser algo que esteja na mente de todos, tá? Inclusive de um leigo. Então, por exemplo, desses conceitos que eu estou mostrando agora, né? Que é extraído de uma norma NBR, né? 5.462, que fala sobre conceitos, por exemplo, de defeito, o que que é defeito, o que que é falha, o que que é pane, né? Pane é definitivamente quando o sistema mecânico ou o elemento não funciona, né? Um defeito, ele pode até funcionar, só que não da forma desejada, né? E defeito quando alguma falha, um aspecto mais visual, né? Visual, né? Não mais você sente, né, que há algum problema, né? E que eles deve começar a prestar atenção, né? Deve ser reparado, tá? Então tem toda uma escala, né? Pane quando simplesmente não funciona, né? E o defeito, né? Que é algo mais menos severo. Mas vamos lá. Algumas situações não necessita se falar, né? Das três formas de manutenção que eu vou falar agora. Por exemplo, quando fala em manutenção automotiva, veículo leve, não é comum falar sobre manutenção preditiva. Então, só fala apenas da corretiva e preventiva. Corretiva. Corretiva, como vocês estão vendo aqui, aquela manutenção, né, que pode ser decorrente uma pane, né, pode ser programado ou não, mas muitas vezes não é. Se for pensar, por exemplo, manutenção automotiva, é muito comum manutenção corretiva devido a situações não programadas, né? É que vocês estão vendo aqui, ó, emergencial ou programada, custo e tempo maiores e lucros cessantes. Vou dar exemplo aí, né? Eu vou falar muito de carro, manutenção automotiva, né? Porque alguns de vocês estão vendo esse vídeo aí, tem carro, ou conhecem alguém que tenha, né? E sabe da responsabilidade que é manter um carro, né? Melhor das condições, da medida do possível. Então, por exemplo, quando alguém vai comprar um carro novo, pega lá, sabe, né? Como qualquer coisa, como muita coisa na vida, né? Tem que ver o manual. Então, por exemplo, você vai comprar um remédio, tem que ver a bula. Você vai comprar eletrodoméstico, tem que ver o manual, né? Para que você tenha aí uma consciência, né, de como você trabalhá-lo, né? Por exemplo, você pega lá o manual de instruções de um eletrodoméstico ou de um equipamento elétrico bem simples. Uma das primeiras informações, né, que aparece é sobre a tensão, verificar a tensão do local onde você vai utilizá-lo, principalmente em equipamentos que não são bivolt. Primeira coisa que tem que ver. Segundo, as características da tomada, né? Pino grosso, pino fino, tá?
Por exemplo, um chuveiro. Um chuveiro, né? Nunca vi chuveiro bivolt. Aí tem que ver a tensão, tem que ver a corrente, né? Conhecido como amperagem. Atenta-se também aí às condições elétricas da tua casa, enfim, né? Se o disjuntor está adequado, etc. E também a pressão da água. Então, tem todas aquelas condições que você deve respeitar durante a montagem e durante o seu uso. E muitas vezes durante a retirada do produto da embalagem. Retirar por cima, né? Por exemplo, se pensar em um eletrodoméstico grande, uma geladeira, um fogão. Então, tem todas essas responsabilidades. Né? Por exemplo, você vai comprar o carro novo, também lá tem todos umas atenções aí que devem ser feitas. Né? Agora, quando você compra o carro usado, é algo mais complicado, porque em geral, você não sabe do seu histórico, você não sabe como ele foi utilizado antes. Como o antigo dono usava, né? Porque sabe-se, né, que a conservação de um veículo depende muito do manuseio, né? Se o cara acelerava muito, se ele não acelerava, usava mais na cidade, usava mais na estrada, ou na zona rural, né? Estradas de péssimas condições, se respeitava ou não, né? As manutenções aí que eu vou falar daqui a pouco, as manutenções preventivas, né? Que são as trocas de insumos, né? De componentes, de materiais em momentos pré-estabelecidos, né? Se teve todo um cronograma certinho de manutenção, se não foi feito manutenção fora de época, enfim, né? E muitas vezes a gente não sabe disso. Ainda mais, né, que infelizmente observamos casos de veículos que saem de fábrica já com defeitos, né? Aí é uma outra situação. Mas vamos lá, vou começar do mais simples, a meu ver, na minha opinião, que é o carro leve. Então, o que seria manutenção preventiva? Vamos falar de uma forma bem geral. Claro que depende muito do veículo, mas vamos falar mais dos veículos mais novos. Então, nos veículos mais novos, o óleo lubrificante é um semissintético. Tá? Mais comum aí, pelo menos no meu carro, 10W40. Tá? Bem mais para frente, nós vamos falar sobre essas especificações de lubrificante, mas bem mais para frente ainda. Então, assim, se está lá no manual 10W40, você não vai colocar outro. Você não vai colocar um óleo mais viscoso ou menos viscoso. Você não vai inventar. Né? Então, você tem que seguir tudo certinho. Né? Então, por exemplo, os carros em geral, troca-se óleo lubrificante e também o filtro de óleo a cada 10 mil quilômetros ou ano, o que vier pela frente. Então, se você usa muito pouco o carro, independente, você tem que trocar. Por quê? Porque o invase, né, a embalagem, né, o garrafa, né, do óleo lubrificante, ele vem com o lacre, né, não tem contato com ar. Aí, quando você retira o lacre, ingressa lá o oxigênio e começa lá, acelera-se, não começa não, né, mas acelera as reações químicas, né, que são inevitáveis. Então, recomenda-se, né, você utilizar, né, todo o conteúdo, né, do óleo lubrificante. Às vezes sobra um pouquinho, às vezes a pessoa guarda, situação emergencial, enfim, né? Mas é isso. Então, usa-se o óleo lubrificante de acordo com o manual do fabricante, né? E trocar, depois de 10 mil quilômetros, ou ano, o que vier pela frente. Claro que uma coisa que eu falo aqui, elementos de máquina, né, isso vai servir várias disciplinas aí de vários cursos de engenharia, até mesmo em disciplinas relacionadas à refrigeração. Sempre quando você troca o fluido, você troca o filtro. Tá? Quando falo fluido, né? Líquido, gás, o que seja, né? No caso aqui, óleo lubrificante, você troca o filtro. Por quê? O filtro serve para filtrar, né, as partículas sólidas que são formadas ou pela reação química do óleo, que é inevitável devido aí a desprendimento, né, de partículas lá dentro do circuito por onde passa o óleo. Porque o óleo passa também, principalmente no motor. Então, por que há uma reação química do óleo? Por que a longo prazo o óleo vai ficando cada vez mais escuro? Por que altera suas propriedades, né, principalmente viscosidade? Devido à variação de temperatura, né? Porque o motor, o óleo, melhor dizendo, né? Ele foi projetado para alcançar até em torno de 100 graus Celsius, ou mais que isso, tá? Lógico que tem diversos pontos do motor que alcançam temperaturas muito maiores que essa aí.
Mas quando fala em óleo, né, fala numa situação aí onde está em plena carga, né, operação plena, 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, né, nesse ciclo aí de fadiga térmica, né, que esquenta, esfria, né, esfria quando o carro está desligado, ocorre, né, reações químicas, ocorre inclusive um aumento aí não da estabilidade, né, mas aumenta a probabilidade, né, de reagir, inclusive, com os componentes do motor, do circuito por onde passa o óleo, tá? Que pode ser metais, componentes poliméricos, elastômeros, compósitos, etc., das mangueiras, das vedações, etc., tá bom? Que mais? Então, troca-se, no caso do carro, né? O óleo, o filtro e também o filtro de ar, né? Tem gente que, não vou trocar o filtro para economizar, vou tacar um jato de ar. É claro, né, que toda a dinâmica do carro pode, a longo prazo, pode alterar, se você tiver esse hábito, né? Aumentar até ou diminuir a expectativa expectativa de vida do carro, né? A vida útil dela. Então, recomenda-se trocar, né? Porque o filtro é o quê? É uma malha com uma porosidade tal, né, que permite aí, impede, né, a entrada de partículas externas, porque é o ar que vai ser inserido no motor, né, para provocar aí a combustão, né, da mistura ar-combustível. Então, a cada 10 mil quilômetros, em geral, nos carros novos são assim, né, troca do óleo do motor, troca do filtro de óleo e do filtro de ar. E aqui tem ar-condicionado, filtro de ar-condicionado, mas pensando na saúde. Aí, depois de 20 mil quilômetros, todo esse procedimento de novo, recomenda-se trocar o filtro de combustível. Chega nos 40 mil quilômetros, dependendo da marca, né? Você troca o óleo pela quarta vez, esses filtros que eu falei pela quarta vez, aí recomenda até a troca das velas. Pelo menos o manual do meu carro está assim. Tá? Só que o seguinte, se eu não efetuar essa manutenção, o que acontece? Claro que depois de 10 mil quilômetros o carro vai continuar funcionando normalmente, só que não, se o carro está na garantia, a empresa, né, a marca, né, a empresa responsável pela venda do carro, né, não garante, né, digamos, em caso, né, de algum problema, né, necessidade de manutenção corretiva, se comprovado que o consumidor, né, o cliente foi negligente, o usuário do carro foi negligente, mesmo o carro estando na garantia, a empresa pode não efetuar a manutenção. De novo, se o usuário não conduzir o carro para manutenção preventiva e tiver algum problema, até mesmo uma pane, se comprovado que foi por falta de manutenção corretiva, não, desculpa, se for comprovado que é por falta de manutenção preventiva, a corretiva pode não ser feita sem ônus ao cliente. Tá? Então, cai naquela história, ou cai nas histórias que eu vou contar aqui agora. Teve um caso de um conhecido meu que mudou de ideia, assim, eu vou fazer a troca do óleo em casa. Tá bom. Só que em casa, às vezes a pessoa fica mais cômoda, sei lá, né? Não estou dizendo essa pessoa, né? Mas muitas vezes ou esquecida, sei lá, e esqueceu de trocar o óleo. Foi esquecendo, foi esquecendo, foi esquecendo. E quto custa, né, esse serviço? Você vai no lugar lá para fazer a troca de óleo, troca de filtro de ar, troca de filtro basicamente óleo e filtro de ar, sai no máximo R$ 200. Se for um carro leve, bem simples. Com ar-condicionado, tá, tem que trocar o filtro do ar-condicionado. Mas vamos por aí uns R$ 250 no máximo, tá? Que são trocados aí a cada 10 mil quilômetros, o ano que vier pela frente. Você deixa de fazer esse serviço, você evita um problema maior, que é o quê? Fundição do motor. O que seria fundir o motor? Certos pontos do motor atingem uma temperatura acima do normal, acima da temperatura de projeto, e começa a dar problema de estanqueidade do motor. Por quê? Porque o motor não é um bloco só. Tem o cárter, que é a parte de baixo, o bloco do motor do meio e o cabeçote em cima. E entre esses componentes tem as juntas de vedação. Junta de cabeçote, junta do cárter, que são apertados com o parafuso que eu tinha mostrado aí em vídeos anteriores.
E aí o que acontece? Se aumentar muito a temperatura do motor, geralmente por falha na lubrificação, falha no arrefecimento, começa a ter problema da vedação, e aí pode até entrar ar. Não vou dizer entrar ar, porque geralmente a pressão interna é maior que a externa. Desculpa, falei besteira. A pressão interna é maior que a externa. Mas pode acontecer aí uma alteração do desempenho do motor, e aí a mistura ar-combustível, por exemplo, de um cilindro pode ir para o outro. Tá? Porque, por exemplo, o motor lá tem, vamos supor, 3 cilindros. Um deles lá tá motor de 4 tempos, né? Então, os 4 tempos, admissão, compressão, explosão, escape. Então, no momento que a pressão, um cilindro, a pressão está mais baixa, o outro pode estar mais alta. Então, pode até haver uma alteração do desempenho, né, da combustão, da mistura combustível dentro do motor. Tá? E aí, o que acontece? Aí apresenta já é nem vou falar que é um defeito, é uma falha, né? E se não tomar cuidado, gera uma pane, que aí o carro já não funciona mesmo. Por que o carro não está funcionando? Porque há um histórico, isso acontece em qualquer carro, que você vai colocar um determinado volume de óleo, há uma perda que é considerada normal. Então, vamos supor que você coloca 3 litros de óleo lubrificante no carro leve, 3 litros. Peço desculpa, eu não lembro os valores, mas vamos supor, 3 litros de óleo no motor do carro leve, 3 litros de óleo lubrificante. E aí, teoricamente, né, a cada, sei lá, 5.000 quilômetros, se perde um determinado volume. Vamos supor, 500 ml. De 3.000 diminuir 500, até que é pouco, né? Aí você sempre verifica, né, pela vareta, ter lá o nível mínimo, nível máximo, sempre observa com carro frio, tá? Porque se você vai observar lá a vareta do óleo com um carro quente, né? Quando falo carro quente, é logo depois de você ter usado o carro, como o óleo lubrificante ele passa, né, por todo o motor, você tem que esperar escorrer todo o óleo para dentro do motor, escorrer para o cárter, e aí depois você verifica a vareta. Até falo, esperar 15 minutos depois você desligar o carro. Até é bom que você faça isso, né? Depois que acordar, assim, antes de usar o carro. Quando você tem certeza, você está certificado que o carro está inoperante por horas, né? Ou por dias. Uma situação qual todo o óleo já escorreu para o cárter, porque a vareta vai até o cárter. Então você verifica, né? O óleo, opa, tá no nível entre o mínimo e o máximo, tá beleza, tá valendo. Você pode ver pela cor, né? Mas geralmente fica preto depois de muito, muito tempo se você foi muito negligente. Eu até recomendo, né? Falo para não completar o óleo, né? Principalmente quando você vai no posto, quer verificar o óleo, quer verificar a água, né? Aí o problema de verificar o óleo quando você chega no carro, quando o carro chega no posto, né? O carro ainda está quente, né? Então nem todo o óleo escorreu para o cárter. Então por isso que é bom ver isso em casa. Mas vamos lá. Por que eu falei tudo isso? Tá, porque tem todo o programa de manutenção, né, de cuidados, né, que a pessoa tem que ter com o carro, né? Porque é um equipamento caro, né? E a manutenção preventiva pode até ser cara, mas a corretiva é muito pior. Então, de novo, aconteceu esse caso aí, né, de um conhecido meu, né, que esqueceu de trocar o óleo, com o tempo foi diminuindo o volume de óleo lubrificante dentro do motor, até chegar ao ponto que começou a dar problemas de superaquecimento. E aí teve que mexer com o motor, aí teve um gasto muito maior aí, na época, em torno de R$ 6.000. Na época, isso já faz aí quase 10 anos. É aquela história, né? Você vê se gastar 200, R$ 300 de preventiva, teve que gastar 6.000 de corretiva. Esse é o objetivo dessa aula. Mostrar a importância da manutenção preventiva, até mesmo dependendo da situação preditiva, não um carro leve, para não ter a corretiva. Por quê? Corretiva, custo e tempo maiores. Por exemplo, no caso específico do motor que sofreu um superaquecimento, né? Fala até em fundição do motor. Tem que levar o bloco do motor, levar numa retífica, isso demora dias. Então você fica dias e dias com o carro parado. Agora imagina uma pessoa que é motorista profissional, né? Porque você tem o carro é porque precisa.
uma coisa, né, é uma família, uma pessoa solteira, enfim, né, que usa o carro por conforto. Agora, outra coisa é motorista profissional. E aí tem o conceito de lucro cessante, que é aquele, digamos, aquele faturamento que deixou de ter pelo fato da máquina estar parada. No caso, o carro, por exemplo. O carro de motorista de aplicativo, motoristas profissionais em geral, taxistas, transportadores, enfim. O lucro cessante seria o quê? O que perdeu, né, de faturamento, até mesmo de lucro, podemos dizer, decorrente à máquina parada. E existe até seguros, companhia de seguros que vendem, né, apólices, né, para lucros cessantes. Isso é muito comum, por exemplo, quando tem um sinistro, um incêndio. Incêndio numa indústria, uma fábrica está pegando fogo, tal, queima tudo, tal, e por conta disso, né, o faturamento caiu. Por quê? Porque a planta industrial foi avariada. Máquinas foram perdidas, enfim. Então, perde-se o lucro, né? Então, essas companhias, eles pagam esses lucros cessantes, né? Além dos seguros de vida, que pode ter incluídos também, mas essa é outra história. Mas vamos lá, de novo. Nesse caso aí, o cara teve que pagar mais de R$ 6.000 para corrigir, né, o motor, né, retífica, para quem sabe mais, né? Sabe o que eu estou falando? Ao invés de pagar aí uma troca de óleo R$ 150, R$ 200, ou até trocando todos os filtros necessários aí, R$ 300 e olha lá, né? Então, é o chamariz isso aí que eu falei, né? A preventiva é sempre mais barata do que a corretiva e o tempo gasto, né? O tempo perdido é muito menor da preventiva, porque quanto tempo você se gasta, né, para trocar óleo e filtros? Ah, meia hora, um carro leve, por exemplo. Então, olha só, e programada, né? Porque você nunca vai fazer uma troca, uma manutenção preventiva emergencial. Nunca vi falar. Só fala, e quando é emergencial é apenas corretiva. Então, toda manutenção preventiva e também preditiva, né, é programada. Aí vocês estão vendo aqui, custo e tempo médios, por quilometragem, tempo ou produtividade. No caso do carro, quilometragem ou tempo. Produtividade seria uma máquina numa indústria, né, depois de produzir tantos itens. E quando fala em preventiva, você pode pensar, vai, numa inspeção, por exemplo, você vai lá, tá tranquilo, tá com o tempo, você vai verificar a vareta do óleo. Beleza. Você vai verificar aí, tem até equipamento, né, que pode ser usado por qualquer pessoa para verificar a qualidade lá do fluido de freio, que é algo que é trocado assim, não é mais esporadicamente, né? Até mesmo, né, ter lá os indicadores máximo e mínimo, né, do fluido de freio e também do fluido do radiador, né? Ter lá mínimo e máximo, às vezes você completa lá com aditivo, com água, com água desmineralizada, enfim, né? Aí, claro, né, quando você faz essas manutenções, né, tem manutenção que recomenda-se fortemente que seja feita uma pessoa profissional, mas tem algumas coisas que pode ser verificada, pelo menos pela própria pessoa. Por exemplo, verificar a vareta, né, nível máximo. Muitas vezes esses equipamentos, dispositivos, né, que tem lá nível mínimo e máximo, qualquer pessoa pode ver, né? Até mesmo analfabeto, né? Nível mínimo em cima, máximo, né? Máximo embaixo, mínimo em cima. Só está entre os dois, o nível está entre dois traços. Se chegar muito perto lá do mínimo, aí vai depender, né? Se estiver muito perto do mínimo, ainda dá para usar o carro, mas se vai fazer uma programação, se fizer uma viagem longa, já aproveita e faz a manutenção preventiva. Por exemplo, drena todo o fluido do radiador e completa com fluido novo, né? Tem gente que completa lá o novo com o velho. No caso do óleo do motor, é totalmente desaconselhável que faça isso, né? Outros fluidos também, né? Mas é mais assim, eu confesso que eu nunca fiz completar o óleo lubrificante. Isso eu nunca fiz. Sempre pedi para drenar e colocar o novo. Trocar os filtros também. Agora, eu confesso que do radiador já completei. Não com água de torneira, né? Mas só com aquele fluido, geralmente é cor de rosa, né? Que é uma base de MEG, que é monoetileno glicol. Né? Tá errado? No fundo tá, mas sei que muita gente faz isso, mas tá errado. Fluido de freio,
esporadicamente se verifica, tal, mas se precisar, se chegar um momento, né, que estiver chegando lá perto do mínimo, até mesmo abaixo do mínimo, é bom drenar e colocar um novo. Ou verificar o porquê que está faltando, né? Que muitas vezes é vazamento e muitas vezes é pastilha gasta, né? Que a pastilha a pastilha de freio vai gastando, vai gastando, vai gastando, e aí aquele espaço, né? Que era para ser ocupado pela pastilha é ocupado pelo fluido, né? Que é o fluido que permite, né? Garantir a pressão e empurrar a pastilha. Tá? Então, se tiver faltando, se tiver um nível abaixo do mínimo do fluido de freio, geralmente a pastilha gasta, tá? A não ser que tenha vazamentos, guarnições, como falei para vocês. Então, num carro leve, né, você já tem lá vários itens, né? Isso sem contar o ar-condicionado, por exemplo. Agora, veículo pesado, veículo tratores, por exemplo, né, tem vários circuitos pressurizados de óleo para acionar diversos componentes, né, para diversos acionamentos. Então, enquanto, por exemplo, num carro tem um ou dois circuitos de óleo, de fluido, né, de óleo, por exemplo, no trator vai ter, sei lá, 5, 6 ou até mais, vários filtros. Então, claro, uma manutenção muito maior. Mas quanto maior o equipamento, né, maior a tendência de ter manutenção preditiva, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos lá. Ainda falando sobre a preventiva, pode ser por inspeção, a varetinha, nível mínimo e máximo do fluido de freio, do fluido do radiador. Limpeza, né? Tem situações aí que limpeza não é... Tem situações que limpeza é apenas questão estética, né? Por questão, assim, de saúde, higiene. Mas tem situações que limpeza é algo essencial para evitar uma manutenção corretiva. Por exemplo, a bandeja onde fica a bateria. Umas baterias que geram aquele pó branco chamado zinabre. Se não tomar cuidado, a longo prazo, aquele zinabre pode corroer a bandeja, né, geralmente de aço. Aí imagina, né, começa a correr, imagina caiu a bateria com o carro em movimento. Imagina um desastre, né? Então, assim, limpeza em algumas máquinas, lógico, é essencial para evitar, por exemplo, material particulado entrando no bloco do motor. Eu falo isso porque em silos, em locais onde gera muito pó, por exemplo, silos, armazéns, terminais portuários de carregamento de grãos, de açúcar, qualquer material, produto que gera pó. Tem o quê? Esteiras, tem rosca sem fim, tem mecanismos diversos para transporte. E muitas vezes esses mecanismos são, como é que se fala? Eles são acionados por motor elétrico, motores elétricos. Se entrar partículas muito finas dentro do motor elétrico, pode gerar o quê? Fagulhas, pode até gerar como é que se fala, né? Faíscas, até gerar um incêndio. Então, ter todo cuidado aí com limpeza, não por questão de higiene e saúde, também, mas nesse caso específico dessa disciplina, pensando para evitar tragédias, evitar manutenções corretivas, enfim. Tá bom? Bom, lubrificação, dispensa comentários, mas para frente, né, quando falar sobre lubrificação, falar sobre a importância da lubrificação, arrefecimento, né, no caso do motor, evitar contato metal com metal, né, pistão com cilindro, transporte de componentes, partículas sólidas até um filtro, e assim vai, né? Apertos, até falei no vídeo anterior que tem marcas de carros em que na primeira manutenção, né, além de trocar fios, está o pessoal lá reaperta alguns parafusos. Em algumas máquinas, isso é comum, principalmente aquelas máquinas que tem muita vibração, ou vibração, de novo, né, a tal da peneira vibratória, peneiras vibratórias em geral. Ajustes, tá? Às vezes lá uma alteração da posição de algum elemento, mesmo que de frações de milímetros, sei lá. Troca de componentes efeituosos, muitas vezes é um parafuso enferrujado, ou uma arruela que se desgastou, uma porca avariada, uma vedação lá que é bom ser trocada, né? Às vezes, por exemplo, quando fala em manutenção preventiva de um carro, ainda sobre o carro, fluido de óleo lubrificante, filtros, mas vamos por uma situação em que precisa abrir o bloco do motor depois, sei lá, de muito tempo de uso. Aí, se abre lá
junta do cabeçote ou do cárter, na hora de montar você tem que colocar uma junta de cabeçote nova. Tá? Por quê? Porque a antiga, né, mesmo em boas condições, não vai garantir a mesma estanqueidade de como era antes. Mesma história do parafuso lá, dos parafusos elásticos que eu falei em vídeos anteriores. Então, abre o bloco do motor, tem que colocar uma vedação nova, colocar uma parafuso elástico, parafuso descartável novo, enfim, né? Então, troca de componentes defeituosos. Tudo bem, da junta do cabeçote pode não ser um componente defeituoso, mas pode ser também. Às vezes a pessoa abre o bloco do motor para trocar exatamente o que é junta de cabeçote, porque aquela junta deu problema. Às vezes a pessoa abre o bloco do motor apenas para fazer a limpeza. Quando verifica que está soltando muita fumaça, o consumo está acima do normal, enfim, né? Quando eu falei das velas, né, no meu carro aparece o manual, troca a cada 40 mil quilômetros, né? A cada 40 mil quilômetros, só isso. Você pode deixar mais para frente? Vai deixando, mas recomenda-se trocar se você fizer uma viagem, principalmente passar por um trecho onde você pode estar mais carente de assistência, vamos supor, local com problema de comunicação, né? Principalmente local assim onde não tem telefone, sinal de telefone, guinchos, enfim. Local mais ermo também, né? De fazenda, sei lá. Então é bom trocar as velas, por quê? Porque uma pessoa mais experiente sente, percebe, quando o carro começa a dar uns trancos, quando percebe que não tá balançando muito, é sinal que pelo menos uma das velas já está apresentando defeito. Porque com o tempo, né, vai formando acúmulo, né, de carbono, né, a vela vai ficando suja. Isso não ocorre uma reação química lá que começa a desgastar a vela. Aí é bom trocar. Quanto custa fazer a troca? A mão de obra mais as velas em si, ela é muito mais barato que, por exemplo, vamos supor que dê uma pane no meio da estrada, aí tem que chamar guincho, às vezes você tem que perder dia de serviço, ficar em hotel, assim, refazer toda aquela programação que não era esperada. Às vezes você está levando uma família, etc., né? Então, compensa, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva gastando não, né? Vamos falar em investimento, investindo aí centenas de reais ou poucas centenas de reais para evitar um gasto de milhares. Que, por exemplo, guincho, às vezes lá o carro vai numa oficina mecânica e o cara cobra mais caro por ser de noite, ser de final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, que seja, né? Ainda mais, se for pensar em Natal, Ano Novo, né, o movimento é maior e, lógico, o movimento nas oficinas é maior, né, porque o pessoal está tudo viajando. Né? Então, é questão da... Você ter lá pouco jeito de descanso, imagina, uma parte desse descanso é consumido por causa da imprevisibilidade do problema do carro, né? Falo imprevisibilidade é mesmo, né? Imprevisibilidade de uma certa forma, mas não é porque faltou manutenção. Então vamos lá, inspeção, limpeza, lubrificação, apertos, ajustes, trocas de componentes defeituosos, tá? Agora a preditiva, aí já exige uma mão de obra mais qualificada, equipamentos específicos para tal. Não é o caso do carro, mas você pode até fazer uma inspeção, prestar um pouco atenção, mas é mais para quem é mais experiente. Se tem alguma coisa estranha no carro, né? Por exemplo, quando fala em manutenção, né, não fala muito em alinhamento e balanceamento do carro, né? Tem que ser feito. Tem manual que recomenda a cada 5 mil quilômetros. Mas claro que depende muito do quê? Das condições das vias, do manuseio também, né? Desde que não passe por algum imprevisto, né? Então, às vezes, o carro desalinha depois de um longo período de tempo ou não, e as rodas desbalanceiam, né, depois de um longo período ou não. Vai depender muito da forma como manuseia o carro e das condições das vias, estradas, ruas, etc., né? Então, assim, você pode... Mas isso aí, para mim, caracteriza-se como manutenção preventiva, porque quando você sente que está uma coisa estranha, né? Às vezes é uma direção mais dura, o carro tem dedo para o lado, né? Necessitando aí de alinhamento, tomando cuidado que o carro indo para o lado também pode ser falha da pista, né? Não é a culpa não é tua, e assim vai. Preditiva. Aplicação sistemática das técnicas de análise custo e tempo menores.
Até poder escrever melhor, na aplicação sistemática das técnicas de análise com custos e tempos menores. O investimento é maior. Investimento, o que seria? Nos equipamentos e na mão de obra. Prestar atenção numa coisa. Investimento seria o quê? O quanto você gasta de dinheiro para algo que vale a pena. Agora, gasto é algo que você poderia ter evitado. Por exemplo, uma multa. Multa é um gasto. Um curso é um investimento. Tá? Então, vamos lá. Corretiva, o que é alto é maior, é custo. Na preditiva, o que é maior é investimento. É necessário mão de obra qualificada, né, de máquinas e solução específica para manusear os equipamentos, porque a manutenção preditiva, às vezes, não é apenas o equipamento adequado, é o quê? Sensibilidade, ruído, calor, vibração, principalmente. Ruído, calor e vibração. E também qualidade e quantidade do fluido lubrificante. Aí vocês vão ver até a foto lá, né, de Erlenmeyer ou Becker, não lembro, com óleos de cores diferentes, né? Só para ter em mente que muitas vezes uma manutenção preditiva se dá pela verificação da cor do óleo. Ah, mas no carro é assim também? Pode ser que sim, tá? Aí já é, digamos, uma manutenção preditiva assim mais fácil de ser feito pelas pessoas em geral, né? Porque é só ter uma em mente. Você troca o óleo, você vai ver que a cor é âmbar, por exemplo, mais como cor âmbar, né? Que é um pardo, quase que marrom, transparente. Lembra dessas características do aspecto e da cor. Se depois de um tempo você vê que está mais escuro e opaco, opa, está diferente. Mas é normal, tá diferente? É, depois de um certo período de tempo, sim, sem dúvida. Tudo que eu falei agora há pouco. Então, de novo, é necessária mão de obra qualificada e máquinas soluções específicas, avaliando temperatura, pressão, qualidade e quantidade do fluido lubrificante, vibração, ruído. Né? Que eu falei agora há pouco, mas vibração, ruído, temperatura. Aí tem, depende da situação, características, aspectos da lubrificação, né? Pressão, né? Depende da situação, né? Você tem lá, por exemplo, quer ver uma coisa? Os pneus, né? Sempre é bom calibrar, né? Tem lá um valor lá, tem gente que coloca 32, 35, se abaixar aí, vamos supor, 10 PSI além, né? Vamos supor, se a pessoa coloca 35, você vê lá 25, opa, você já sente sinal amarelo. Porque senão aumenta o desgaste dos pneus. É outra coisa também. Porque, por exemplo, pneus. Quanto você troca os pneus? Aí vai depender muito do seu uso, do seu manuseio. Mas aí tem lá um indicador, né? Um indicador do pneu que qualquer pessoa pode ver. Tem um mínimo de conhecimento, você vê lá. Se o desgaste do pneu chegou àquele ponto, é bom trocar. Aí já é aspecto visual. Pode até ser considerada manutenção preditiva, né? Pode até ser. Eu considerei mais como preventivo. Mas, enfim. Mas por que preventivo? Depois de um tempo, você tem que trocar para evitar problemas futuros. Por exemplo, furar o pneu no meio do nada, você gasta muito tempo perdido e com guincho. Ah, mas a pessoa tem lá estepe, macaco, faz a troca. Mas cá entre nós, tem muita gente que esquece. Confesso que eu, inclusive, né, de calibrar estepe, às vezes a pessoa não sabe trocar pneu, tem medo de fazer alguma besteira, enfim. Às vezes aí tem gente que chama um guincho. Tá? Então, assim, em veículos em geral, a meu ver, apenas corretiva e preventiva. Mas tem alguns aspectos, você pode até encarar com preditiva, né, que é algo assim mais visual. Pneu, vareta do óleo, nível mínimo e máximo dos fluidos, enfim, né? Apesar que, em geral, preditiva é algo mais técnico, mais tecnológico, com mais equipamentos, mais conhecimento, cursos, etc., né? Vocês estão vendo aqui. O investimento é maior. Como assim? Máquinas, equipamentos, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Então, de novo, as práticas, né, de manutenção dependem de equipamento para equipamento e até mesmo um carro, né, de modelo para cada modelo de carro, né? Mas os carros mais novos, em tese, é mais ou menos a mesma coisa, não muda muito, né? As rotinas de troca de fluidos e de filtros não são muito diferentes entre si. Muda muito quando comparar carro muito novo, carro novo com carro bem mais antigo.
tá? Vamos lá, basicamente, manutenção corretiva, emergencial ou programada, mas programada quando quando tem um gasto muito grande. Digamos, quando é programada, né? Mas pode acontecer antes do período programado, acontecer uma pane, aí o que é programada vira emergencial, antes do programado. Preventiva, porque já está lá no manual, está lá no contrato, está na hora de efetuar a troca de algum produto. E preditiva é assim, usando equipamentos, né, de detecção, equipamentos, né, de sensores, por exemplo, ou pela sensibilidade da pessoa, você pode desconfiar de alguma coisa que esteja errada. E aí não é emergencial. Vamos supor que aconteça alguma coisa errada, pode até ser um caso muito específico, para ter que parar tudo e vir emergencial. Pode, mas é raríssimo. Então, por exemplo, trilho de metrô, trilho ferroviário. Metrô, por exemplo, só não funciona de madrugada. Aí na madrugada que faz a manutenção preditiva, às vezes preventiva também, porque preventiva é tudo programado. Aquele trilho dura 3 meses. Mas só que nesse período de 3 meses, por exemplo, uma vez por semana, passa lá um ultrassom e verifica se está tudo bem. Se tiver uma microtrinca, tiver algo que pode gerar problemas, já faz a troca. Graças à preditiva, já marca lá, coloca lá no cronograma, troca antes do tempo. Então é muito comum assim, fazer a manutenção preditiva para ver a possibilidade de efetuar uma manutenção antes do período estipulado da preventiva, para evitar que faça a corretiva. Tá? Aí mais para frente, eu acho que nesse vídeo não dá, vai ficar muito longo. Então eu vou colocar aqui depois, aulas 13 e 14. Mas vou falar um pouco assim da que nós imaginamos ser os processos de manutenção de cada um dos equipamentos e soluções. Tá bom? Aqui, o que ele está mostrando, né? Um gráfico relação tempo versus custo. A corretiva, ela tende a ser mais cara e gastar mais tempo. E preditiva ao contrário, e preventiva intermediária entre os dois. Por que como as falhas ocorrem? Às vezes falta de manutenção, basicamente. Né? O que acontece quando estas ocorrem? Quais são as consequências? O que fazer para prever e evitar essas falhas? Para prever e evitar a manutenção, por exemplo, num carro, fazer manutenção preventiva, né? E fazer até ter aqueles cuidados que pode até ser confundido com manutenção preditiva, como eu falei agora, né? E que pode ser feitas em casa. O que acontece quando essas ocorrem? Muitas vezes, se for pensar numa pane, o que seria uma preventiva virar corretiva, e aí tem os lucros cessantes, isto é, o faturamento que a pessoa deixou de ter, todo o desconforto que a pessoa está tendo agora para falta daquele equipamento. Tá? E por que como as falhas ocorrem? Dependendo do tempo, da produtividade, uma máquina, um sistema mecânico, ela pode gerar uma falha no momento inesperado. É igual, por exemplo, no diagrama que eu mostrei no vídeo anterior, né? Tensão de formação do T até o K é imprevisível. Pode acontecer a qualquer momento. Então, de novo, porque como as falhas ocorrem, falta de manutenção, falta de cuidado, etc. E tem até uma norma BNT, né, que é essa aqui, que trata sobre os conceitos de manutenção, preditiva, preventiva e corretiva, e também o conceito de defeito, mais simples, né, teoricamente, falha e pane, que é o pior dos problemas, quando a máquina simplesmente não funciona. Né? Por exemplo, quando o motor não funciona mesmo, uma pane. Quando o carro está andando, mas não está muito legal, aí já é uma falha. Um defeito quando começa, né? Estágio inicial de uma falha. Por exemplo, né? E aí tem todos os cálculos geralmente usados pelos engenheiros de produção para fim de confiabilidade, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco, talvez no próximo vídeo. E aqui, né, uma norma, né, que de novembro de 94, né, umas 30 e poucas páginas, falam tudo sobre isso, sobre nosso glossário, né, os conceitos dos termos comumente usados em confiabilidade e mantenabilidade, né, manutenção. Esse aqui é bom falar, né, porque
Esse diagrama, também conhecido como diagrama da banheira, dependendo da literatura, ele mostra os pontos, os momentos onde é mais comum ter falhas, ter defeitos. Por exemplo, no carro, é muito comum defeito decorrente a falhas de produção e também devido ao seu uso prolongado. Aqui, ó, região de falha imediata, mortalidade infantil, componentes inadequados, imperfeições na fabricação, erros de projeto e defeitos de instalação. Erro de projeto, muito comum, infelizmente, em veículos, né? Não é à toa que sempre tem lá chamadas de recall. Custos desnecessários de reparo e interrupção prematura de uso, porque a pessoa sente, né, desgostosa, né, decepcionada. Você está prometendo, já está programando o uso daquela máquina e do nada dá problema, né? Por causa de erro de projeto, problemas na montagem, né, defeitos de instalação, imperfeições na fabricação, não estou aqui, né? Uso, por exemplo, vamos por aí um exemplo bem extremo, né? Parafusos inadequados, fluidos inadequados, etc., né? E aí tem um período intermediário onde a taxa de falha é menor e no final é devido ao seu uso, né? Por exemplo, desgaste do material, idade do componente. Tem gente, né, que troca o carro a cada 30 mil, 40 mil quilômetros, exatamente, né, pensando assim na desvalorização do carro, né? Porque quanto maior a idade, maior a desvalorização, mas para evitar que entre nessa curva ascendente. Mas claro que depende muito do modelo do carro. Tem gente que tem carro com mais de 200 mil quilômetros, está muito bem, obrigado. Tá bom? Aqui eu peguei de uma página que fala muito sobre manutenção. Então, assim, por exemplo, manutenção preditiva. A performance do equipamento é máxima, e aí, chegando caminhando para a falha, ela tende para a mínima, muitas vezes acontecendo assim, tendo uma curva, uma queda uma queda rápida, como está aqui. Então, muitas vezes, o perfil de falha, de desempenho, né, versus falha, é esse aqui. Então, manutenção preditiva, início da falha, né, mas risco de falha é mínimo. Aí, dando exemplo aqui muito específico, né, de equipamento, a detecção por ultrassom, como, por exemplo, vagões ferroviários, caldeiras, caldeiraria pesada. Detecção por análise de vibração, né, que eu penso assim, se tem vibração, porque tem alguma coisa errada. A não ser que seja uma vibração proposital, como uma peneira vibratória. Análise do óleo, porque é igual o caso do carro, né? Com o tempo, queima-se o óleo, vai um pouquinho de óleo junto com misturar combustível, isso é natural, mas está programado, está previsível. Tanto que depois de 10 mil quilômetros, um ano que vier pela frente, se você vê o nível, se o carro estiver bom, o nível do óleo está bem acima do mínimo. Agora, se estiver abaixo do mínimo, é porque você precisa verificar o motor, aí sim não é o problema do óleo, muitas vezes, é problema do motor. Ou colocou um óleo um pouco viscoso, óleo quanto menos viscoso, mais fácil de queimar. Tá? Porque tem o pistão e o cilindro, tem uma diferença, né, de diâmetro, qual pode ter risco de ingressar óleo pouco viscoso na câmara de combustão, tá bom? Aí ruível audível, às vezes também uma vibração mais forte, quente para tocar. Uma coisa, por exemplo, você está com um celular, está quente demais, pode ser que seja algum problema da bateria. Solto mecanicamente, decorrente de vibração, alguma porca soltou, então nem sempre é o problema da porca, pode ser problema do sistema, danos auxiliares e falha funcional. Então aqui, estão vendo a performance do equipamento, que passa por uma manutenção preditiva, sempre é bom, e aí preventiva apenas, sendo amarelo, como vocês estão vendo aqui, corretiva programada ou corretiva emergencial, caminhando para falha. Mesma coisa, né? Só que foi mostrado de uma outra forma. Nesse exemplo aqui, manutenção corretiva. Quando fala reativa, né? Uma manutenção que requer uma reação imediata. Até coloquei um carrinho aqui do Corpo de Bombeiros, né? Aí o custo é bem alto, aí o custo diminui se for uma corretiva programada, preventiva baseada no tempo, e assim por diante, né? Até chegar aqui, preditiva instrumentada, que é um investimento alto, porém custo baixo. Tá? E aí, como é que vai ser a programação, a rotina de manutenção? Aí vai depender da máquina, vai depender da experiência da empresa, dos engenheiros, enfim, né, dos responsáveis, que sabem
das consequências da falta de manutenção. Se, por exemplo, a manutenção corretiva for barata, muitas vezes essas manutenções preventivas e preditivas são negligenciadas. Tá? E também as consequências, se o lucro cessante for baixo, se é fácil de trocar algum equipamento, alguma peça, muitas vezes, infelizmente, as outras manutenções são negligenciadas, ou simplesmente por falta de conhecimento e competência dos responsáveis, né? Essa tabela aqui é bem similar do gráfico anterior, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas legal aqui, ó, preditiva sensitiva, né? Visual, ruído, vibração, né? Ah, temperatura também. E também manômetros, manômetro que mede pressão, né? Termômetros, enfim, né? Coisa mais simples, né? Aí, se for preditiva, mais simples, né? Mais preditiva instrumentada, talvez o equipamento mais sofisticado lá, um termógrafo, vocês vão ver daqui a pouco. Você sabia que realizar atividades de manutenção sem planejamento gera até 65% de desperdício de tempo? Infelizmente, no Brasil, isso é muito comum, tá? Aí, vocês estão vendo aqui o quanto que se perde, né? Por exemplo, apenas 1/3 do trabalho, do tempo gasto, né? Do salário recebido pelo trabalhador, né? É pelo trabalho efetivo mesmo, né? Aí o resto do tempo gasto com instruções. Não é perda de tempo, é necessário, né? Informar, às vezes até uma qualificação. Gasto com obtenção de ferramentas. Não dá para zerar, mas o mínimo, quanto menor, melhor, né? Às vezes é por falta de ferramentas, ou tal local inadequado por falta de comunicação, ou por alguma falha das ferramentas, né? Falta de conservação também, outra coisa muito importante para salientar, né? Principalmente se tratando de ferramentas caras. Deslocamento até o equipamento é inevitável, né? Mas tem toda a logística, né? Para otimizar esse tempo. Atraso com o início da atividade, decorrente aí problemas de programação, muitas vezes é por outros motivos. Ociosidade, início tardio e término adiantado, aí tem a ver com ociosidade também, interrupções da atividade. Aqui já é algo até absurdo, né? Mas, enfim, às vezes acontece. Ociosidade por excesso de mão de obra, porque às vezes tem lá um momento, né? Principalmente quando a economia não tá lá essas coisas, né? Quando falta demanda de serviço. Há uma oferta muito grande de mão de obra e de pouca baixa demanda de serviços. Tá? Isso pode acontecer também, é uma redistribuição, né, dos serviços, né? E aí as pessoas trabalham menos. Aí colocou 5%, mas é claro que depende muito de cada situação, né? E interrupções da atividade por causa de algum sinistro, acidente, incidentes, enfim. Exemplo de manutenção preventiva, né? Uma câmara termográfica, em que ela recebe uma radiação, né, que é sensível a essa máquina, e a partir daí a pessoa pode ter uma noção, né, que há uma variação de temperatura de acordo com a variação da cor. Então, por exemplo, um sistema como esse aqui, com fios, aí, imagino que seja telecomunicações, né, a pessoa pode saber onde pode ter pontos de superaquecimento, por algum motivo. Por causa de um fio desencapado, alguma fixação mal montada, às vezes é por falha de montagem. Então é muito comum ter necessidade de manutenção de corretiva por falha de manutenção. Por exemplo, na manutenção automotiva, tem alguns dispositivos, né, que há que recomenda a manutenção ou não. Não estou falando dos fluidos, não estou falando dos filtros, como eu falei agora, alguma coisa mais específica. Aí tem gente que fala, mas para que fazer essa manutenção tão já? Espera mais um pouco. Por exemplo, correia dentada. Eu já vi vídeos recomendando trocar cada 60 mil quilômetros. Nem sempre aparece nos manuais. Ah, por quê? Porque a mão de obra e a correia em si custa... Não é muito barato, admito, né? Manutenção e os equipamentos tal... Manutenção, desculpa. Mão de obra, a correia dentada e o esticador, né, que é o tensionador, vão 600, 700 reais. Mas se arrebentar a correia dentada ou dar uma pane no tensionador e, por consequência, da a batida o pistão bater nas válvulas de admissão de escape, aí vai ter um dano muito grande no motor, aí você tem que passar manutenção corretiva
e que, dependendo do modelo do carro, até vira uma perda total, que pode acontecer aí de a manutenção ser acima de 50% do valor do carro. Aí, acima de 50% é considerado perda total. Tá? Então, assim, mesmo que não seja perda total, né, a manutenção corretiva, o custo dela vai ser bastante alto. Tá bom? Então, muitas vezes, pode acontecer o quê, por exemplo? Uma troca da correia e do tensionador de forma inadequada, isto é, se não tivesse feito a troca, não aconteceria nada, mas como trocou, ficou vulnerável e teve problema. Olha só que absurdo, mas às vezes, infelizmente, acontece. Não apenas com calma, com qualquer sistema mecânico. Em que o sistema está normal, mas aí, eu vou trocar porque manutenção preventiva. Ok. E aí, nem preditiva é precaução apenas, às vezes. Aí você troca, aí o problema começa por montagem mal feita. Então, muitas vezes pode acontecer um superaquecimento no sistema de comunicações, começa aqui por falha na montagem. Aqui, por exemplo, preditiva também, né? Ultrassom. Até mesmo radiação gama, né? Que é algo mais complexo, tal, para verificar bolhas, trincas, alguma imperfeição, por exemplo, num tubo grosso como esse aqui. Aqui verificar, né, se está passando corrente certinho, tá? O multímetro, como nós conhecemos. Aqui embaixo é um forno rotativo, tá? Pelo tamanho, parece ser de cozimento de clinker, que é matéria-prima para a produção de cimento. E aqui, por exemplo, né, um sistema aqui com disjuntores, né? E aí, se tem um superaquecimento, recomenda, por exemplo, trocar o disjuntor, porque às vezes pode ser falha, problema da fábrica ou um desgaste com o tempo, com o uso, né? Então, pode ser decorrente aí o problema da montagem, da fábrica, né? Ou desgaste por uso. Beleza? Exemplos de manutenção, né? Aqui, por exemplo, manutenção de sistema de ar-condicionado. Se for pensar em manutenção doméstica, né? Desculpa, ar-condicionado doméstico, né? O máximo que tem de manutenção é limpeza. Porque ar-condicionado doméstico está no lugar parado, não tem problema. O problema é ar-condicionado veicular, que por causa das vibrações e tal, né? Então é mais vulnerável a desgastes, né? A manutenções. Aqui o uso, né, foto de trás aqui, né? O uso de um torquímetro para troca o que aparenta ser filtro de, não sei se é filtro de óleo, né? Mas eu achei interessante essa foto que usa um torquímetro, né? Aparentemente aqueles de estalo. Limpeza de trocador de calor, né? Limpeza não apenas por questão de higiene, né? Mas para evitar reação química, né? Dos componentes dos fluidos com o material do trocador de calor. É uma foto similar do slide anterior, né? Multímetro, análise aqui dos manômetros ou termômetros, acho que manômetros, né? Aqui uma manutenção preditiva que é verificação de desalinhamento de eixos, tá bom? Manutenção preditiva também, análise das características do óleo, né? Óleo lubrificante. E aqui já algo mais específico, né, que é o diagnóstico de falhas por meio de vibrações, né, que é tudo bem, né, aqui essas ilustrações aqui lembram muito essa última foto aqui de baixo. Mas aí tem um assunto que é mais detalhado, que é mais para fins de projetos, que é a questão das vibrações mecânicas, verificação de ressonâncias. Aí é mais em projeto mecânico, tudo bem, mas você pode fazer um trabalho de vibrações aí para fins de manutenção, tá? Enfim. Vou parar por aqui, já está ficando muito extenso, né? Mas vocês vão ver aqui resultado, uma boa gestão de manutenção, enfim. Tá? Continuar falando sobre manutenção, aí próximo vídeo eu falo também de confiabilidade, inclusive dar alguns exemplos aí de de sistemas, componentes de carros, né? Que tem gente que é a favor, tem gente que é contra a manutenção frequente, troca frequente. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aí, porque é um assunto um pouco mais longo. Vou parar por aqui. Até o próximo vídeo.